Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Santo dos Santos, Todo-Poderoso. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Saiba que uma mente iluminada é uma mente que reconhece Deus em tudo. Em tudo. Reconhece Deus nas coisas, nas pessoas, nos movimentos, no sopro do vento. Porque ele sabe, compreendeu o que Jesus disse. E Jesus disse que enquanto você é jovem, outro determinava o que tu fazia, ou você mesmo. Mas agora, sendo mais velho, outro vai determinar aonde você deve andar. Então, irmão, Davi dá para nós um exemplo aqui, na sua fala, de como é que um homem de Deus deve se comportar mediante a sua família, mediante os seus e o mundo. Mas antes de nós continuar aqui, eu quero pedir a você a tua compreensão. Se inscreva no canal Jesus Cristo Ministério Ação de Graça. E compartilhe, sinalize para receber notificações, dê o teu like, o teu gostei. Ajude a obra, pois ela é de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Te convido aqui a nos acompanhar nessa leitura. Primeira Crônica, no capítulo 28, do verso 19, Davi diz assim: Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, vírgula. E ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, ponto. Mãos ao trabalho, ponto. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ponto. Irmão, a obra de Deus, a construção do templo de Deus, e hoje você precisa compreender que o templo que Deus mora não é mais o da parede, mas o da parede é a casa de oração, onde os servos consagrados, levantados por Deus, ora, prega a palavra, as paredes são ungidas, tudo ali é ungido, o templo ungido, ali tem unção de libertação, o mal que entra ali cai por terra, porque o servo de Deus trabalha ali no altar, falando com o Senhor, e Deus abençoa ali de forma gloriosa. Mas o templo, hoje, deve ser compreendido como físico, pessoa física. A construção de um templo onde Deus habita tem que ser construído com o melhor material. E esse material não é humano. Esse material não vem de baixo. Esse material não alcança embaixo. Não tem buraco, mata, cidade que possa te dar um material que construa um templo para que Deus nele venha habitar. O templo que hoje Deus habita na pessoa do seu Espírito, e é possível o Pai e o Filho vir para esse templo, e esse templo ser morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na pessoa física que assim crê, tem que ser construído com o melhor material. E o melhor material, além dos exemplos pastorais, que é importante e define as ovelhinhas, o caminho que deve andar, os apóstolos, os bispos, os profetas. Além desses exemplos, a palavra de Deus tem que vir como Deus determinou. Não deve se acrescentar nada nela. Importa ser ministrada da forma que está escrito para o fim que ela foi determinada. A libertação de um homem não acontece ele comendo palavra mesclada. Não acontece. A libertação de um homem não acontece porque ele comeu uma mensagem, bebeu de uma mensagem que era doce, mas o fim é lucrativo. Não acontece libertação ali.
Não acontece libertação na vida de uma pessoa que bebe da água que lhe dão, quando essa água não sai do reino dos céus. Ele pode até achar água doce em outro lugar, mas a água doce celestial, ele só acha no céu, que é a palavra, da forma que ela está escrita, para o fim que ela foi escrita. O homem de Deus tem o dever de ser sincero. Ele não pode ser leviano nos ensinos, a começar por si. Você pode até entender que ser leviano está falando coisa do mundo. Irmão, a condenação não vem porque você conhece ou não conhece, desculpa ou descumpre coisa de baixo, não. Vem porque na tua consciência te corrompeu. Na tua consciência tu não guardou os ensinamentos na tua vida. E quis passar para o outro aquilo que tu mesmo não praticou. A consciência vem cobrando a você que você está errado, mas você, porque se tu leva vantagem, continua no erro. Davi nos dispersa aqui do engano. Ele reconhece que tudo que está na vida dele foi Deus que deu. Mesmo ele adquirindo aqui na terra tudo que ele tem, mas veio uma palavra de Deus, faz assim, faz assim, faz assim, ele foi fazendo. E ele reconhece isso e distribui que foi tudo a mão de Deus. E depois que Deus deu tudo a ele, Deus deu a ele um projeto de construir um templo para ele morar aqui na terra. É um tempo de oração. De morar não, é um tempo de oração. Aí, Deus já tinha dado a Davi toda a capacidade financeira, material. Então, Davi coloca agora o melhor em quantidade, devolvendo para Deus aquilo que já é de Deus. Só que agora vai construir um templo para orar ao Senhor, para santificar a Deus aquele altar. Davi coloca a justiça na sua mente, a justiça de Deus, e reconhece que tudo foi a mão de Deus. E Deus começa a falar para Davi, para ele não ter medo. De outras palavras, vai acontecer coisa, Davi, que você pode ter medo, então não tenha medo. Eu não quero que você tenha medo. Eu não quero que você venha orar a mim, não está nessa escrita, com medo. Não, vem orar certo do que está fazendo, capaz de fazer, tocar o barco, porque eu não quero conversa mole, porque isso não existe, irmão. Não existe diante de Deus oração cheia de conversinha mole, não. Não existe. Diante de Deus essa ensina não. Então, Deus fala para Davi, não tenha medo, Davi. É a mão de Deus, Davi reconhece. Deus enriqueceu Davi com entendimento para executar o projeto. Não tenha medo. Ser forte. Irmão, você tem que aprender que as pessoas não vão colaborar com você no projeto que Deus te deu. Deus deu a você. Não foi às outras pessoas. E por vezes você quer escravizar o outro para te ajudar, mas Deus deu para você. O que é que o outro tem a ver com a tua cruz? Tua cruz é tua cruz. Pare de querer escravizar o outro, pare de querer que o outro seja a base que tu vai pisar. Construa a sua base, pise na sua base, carrega a sua cruz com dignidade. Você não pode ter medo. O medo não faz parte do reino de Deus. Então, se você tem medo de enfrentar isso, de enfrentar aquilo, de incomodar isso, incomodar aquilo, você não está temendo a Deus. Deus viu essa preocupação, essa possibilidade, e já advertiu Davi, não tenha medo, você tem que ser forte. Irmão, Deus é autossuficiente, Deus é tudo. Você acha que ele vai trabalhar com frouxo? Você acha que ele vai trabalhar com medroso? Que corre para a saia da mãe, para a barra da saia da mãe, que vai buscar ajuda ali, aqui, mas não busca ajuda em Deus? E Deus manda Davi pôr a mão na massa, na obra. Mão à obra, Davi está falando aqui. Mãos à obra. Não tenha medo, nem desanime,
pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele falando para Salomão, falando dele para Salomão. E diz a Bíblia que Salomão gastou 7 anos para fazer a obra e foi perfeita. Davi exorta o seu filho, falando do seu caráter, falando do seu Deus, falando da riqueza que seu Deus deu a ele, falando de tudo que Deus deu a ele. Agora ele está passando a responsabilidade que ele quis construir, mas Deus não permitiu para o filho, e o filho concebeu em 7 anos. E Deus recebeu a obra que o filho construiu. Mas o que eu quero pegar aqui é o exemplo de Davi. Deus, usando Davi, deu uma ordem para Salomão. E começou a dizer assim, tudo isso foi Deus que me deu. Deu a mim. E eu gosto quando o crente, irmão, assume posição. Crente que não assume posição, ele precisa conhecer Jesus. Eu gosto de crente que assume posição. Davi diz, ele deu a mim. Não foi você. Ele está falando com Salomão. Não foi você. Deu a mim. Tudo isso a mão de Deus me deu. Por escrito. Então, a riqueza de Davi foi dada por Deus. Os projetos foram dados por Deus. Mas o construtor é Salomão. Mas Davi assume uma posição ali de arquiteto. De autoridade máxima. E o filho obedeceu. O filho obedeceu Davi. E hoje, irmão, nós temos que ter dentro de nós, os líderes, aquele que prega a palavra, que não fica com conversinha mole, fuxicando, aquele que não fica aí dando uma de grandão, batendo no peito, que meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, porque meu Deus enriqueceu. Esses caras aí não conhecem a Deus. Para falar a verdade, não conhecem a Deus. Porque Deus é pureza, Deus é sinceridade, Deus é verdade, nua e crua. É sim, sim, não, não. Esses homens conhecem a Deus que dá, mas não conhecem a Deus que cobra. Porque quem conhece a Deus que dá e quem conhece a Deus que cobra, teme, porque sabe que vai dar conta. Mas por enquanto ninguém sabe o Deus que cobra. Aí é que está o engano. Não teme a Deus. Davi diz aqui, tudo isso Deus me deu, foi a mão de Deus. Davi continua exortando Salomão. Seja forte. Não tenha medo. E a obra foi feita. Nós não vamos glorificar Deus com medo. Nós não vamos glorificar Deus nos acovardando de falar a verdade. Nós não vamos honrar o nome de Jesus Cristo nos fazendo igual aos outros. Nos alegrando em obra que o outro faz. Só para a gente não ter dificuldade de começar. A liberdade é cara. É cara demais. A sabedoria é cara demais para os tolos. Os tolos não querem pagar preço porque vivem de favorzinho ali, favorzinho aqui. Vivem de coisas que eles ganham. Levando vantagem ali e aqui. Mas não pagam o preço para ser um homem dirigido por Deus. Deixe Jesus na frente. Abrace a Deus. Abrace a Deus. As coisas de Deus, as coisas santas. Esquece idolatria. Idolatria é macumbaria. É maldição. Porque a lei de Deus tem que estar no teu coração. Não é mais na pedra visível. Agora é na tábua do teu coração. É uma coisa única tua e Deus. Não é com mais ninguém. Por isso o teu caminho é único. A tua cruz é única. O brilho vem de Deus para a tua vida. E todo mundo tem que ver Deus na tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus.